Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, essa aula não vai fazer o menor sentido para você. Essa aula foi feita para servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e que estão assistindo comigo ao vivo aqui, na PUC Minas. Normalmente eu dou minhas aulas online, e aí eu gravo as aulas online com eles participando no Teams, mas hoje eles estão aqui comigo ao vivo. Eu não vou ficar mostrando minha cara, não. O começo era só para dar esse contexto. Vou desabilitar a câmera do OBS aqui e vou continuar capturando a minha tela, que é o que eu quero na vida, é capturar a nossa plataforma e falar sobre o curso, tá? Então, voltando aqui para o nosso painel de controle, eu dou muitas matérias na PUC. A matéria que eu estou nela agora é Criação de Personagens 2 da Praça da Liberdade. Eu coloquei uma miniatura de um personagem para poder me ajudar a identificar no meio da confusão qual que era a turma de vocês. Deve aparecer para vocês também esse personagem. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver que todas as aulas já foram lançadas, todos os trabalhos já foram lançados, todo o conteúdo de todas as aulas também está dentro das aulas. Yay! Então o curso já está pronto, eu posso ir embora, não preciso fazer absolutamente nada. Que beleza! Não é bem assim, não. Vamos lá. A aula de hoje é a aula de introdução à criação de personagens 2. Tá? Se a gente flui bem, porque a turma está pequena, e a gente vê que o tempo está rendendo, a gente entra já em preparação de modelagem. Eu planejei as aulas numa métrica mais ou menos semanal, tá? Então, em teoria, cada um desses tópicos seria relativo a uma semana, onde eu falaria teórica numa parte da aula, vocês produziriam a prática em outra etapa. Dependendo da aula, às vezes a teórica vai ficar bem curtinha, dependendo da aula, a teórica vai consumir bastante. Então, não é uma medida muito precisa. E dependendo também da compreensão da turma, um conteúdo pode durar 2 semanas ao invés de uma só. Então, eu previ também uma margem de erro de tempo de acordo com o desempenho de vocês. Então, existe a chance de eu prolongar um conteúdo ou de eu acelerar outro de acordo com o desempenho de vocês. Mas, se vocês entrarem, por exemplo, em introdução à criação de personagens, vocês vão ver que tem um vídeo, que é o time-lapse do curso. Todas as aulas do curso eu juntei num time-lapse e elas estão num time-lapse. Uau! E aí vocês vão ter aqui, né, o que é a nosso pensamento de produção para o curso, tá? O time-lapse eu não vou passar aqui, né? Quem estiver vendo isso no YouTube, eu ponho o link na descrição. Quem está comigo aqui ao vivo, vendo comigo, tem acesso ao Canvas e pode ver o time-lapse no Canvas, e eu não vou consumir o tempo de aula de vocês com esse time-lapse, não. Eu nem lembro quanto tempo ele tem, eu tenho medo de ter uns 10 minutos, alguma coisa assim. É muito tempo para eu ficar passando um vídeo e olhando para a cara de vocês. Não acho justo, tá? Mas aí, o que a gente vai falar é sobre o que é o que é o plano, né, de ensino, o que é a ementa da disciplina e quais são as tarefas avaliativas. Então, geralmente na primeira aula a gente fala, tá, isso é o conteúdo que a gente vai ver, isso é o que a ementa está pedindo, que às vezes a ementa está pedindo uma coisa e a nossa aula cobre um pouco mais, ou até cobre meio superficial, então é bom esclarecer que às vezes está na ementa mais a cobertura superficial, não é tipo aprofundado, então às vezes é bom ver o que está escrito no ementa. E as tarefas avaliativas é bom vocês saberem o que elas são, quais são os pontos distribuídos para ela, quando elas acontecem, vocês já irem se programando, tá? Então, a gente vai falar dessas 3 coisas. Eu não lembro a ementa de cor mesmo. Não sei. Eu vou ver se eu acho aqui, salvo nos meus documentos da PUC. Em Personagens 2, a ementa do curso. Então, esse texto ali em cima é a ementa do curso. Deixa eu dar um zoom aqui, só porque fica melhor para os alunos que estão ao vivo. Para quem está vendo isso num vídeo, não vai fazer diferença. Então, nossa ementa é criação de personagens high poly,
workflow de escultura e modelagem Hard Surface. Então, vamos deixar claro essa primeira frase. Vai ser uma aula. Vocês têm que acostumar demais comigo ao vivo. Vocês já tiveram aula comigo online, não foi? Vocês têm que acostumar demais comigo. Eu, ao vivo, eu sou um pouco diferente, porque eu sou um pouco mais desbocado, porque, né, tô ao vivo. Então, eu tô gravando, inclusive, para ver se eu consigo conter um pouco e ficar mais parecido com a aula online, porque, né, ao vivo a gente gesticula muito, eu balanço os braços e tal. E eu gosto de falar para chuchu, então eu prolongo coisas que são estúpidas. Quem estiver vendo esse vídeo no YouTube tá sofrendo, né? Tomara que a pessoa durma, né? Vou torcer pra pessoa ter um SMR e ela... essas aulas são boas, elas têm 1h30. E o cara... tomara. Eu tô até treinando uma voz um pouco mais grave, um pouco mais baixa e um pouco mais lenta para isso. Mas olha só, workflow de escultura e de modelagem Hard Surface, nem todo mundo tem condição de ter em casa um PC que aguenta um workflow de escultura. Tá? Então, a gente vai mostrar o workflow de escultura, mas não necessariamente quer dizer que você vai ter que resolver o seu personagem com a escultura, porque isso depende muito do que você tem acesso em casa. Tá? Então, se você estiver fazendo uma modelagem Hard Surface High Poly, é válido. Tá? E se você só conseguir mexer com a escultura nos laboratórios como teste, como prática de exercício, tá ótimo. Tá? Então, isso não quer dizer que você tem que entregar os modelos com 12 milhões de triângulos. Inclusive, eu acho que eu limitei o número de triângulos que pode ter no High Poly, porque essa máquina mesmo que eu estou usando aqui, ela não aguenta mais do que 2 milhões de polígonos simultâneos em um modelo. Então, se eu colocar 2 milhões em um modelo, o meu Blender cracha. A máquina não aguenta. A placa de vídeo aqui é uma Intel integrada, ela não aguenta, ela não suporta. Meu PC lá em casa é um monstro, porque eu comprei ele para jogar videogame, então ele é muito melhor do que o PC de trabalho, né? Obviamente. Ele aguenta dezenas de milhões de triângulos simultâneos, mas eu não posso contar com ele, porque a gente está presencial, é presencial quem está aqui é sujeito. Eu também não sei quais são as configurações das máquinas do laboratório que a gente está agora, então não sei qual que é a potência dessas máquinas, então pode ser que a gente tenha que fazer, às vezes, um samba entre o que a gente está produzindo na sexta-feira no laboratório do campus do Prédio 4, né? E o que a gente está fazendo na aula de hoje, né? Eu acredito que essas máquinas são um pouco melhores do que as do prédio que a gente estava alocado antes. Então, massa, né? Então, para saber. Então, workflow de escultura, isso também implica no que vocês vão criar no semestre, né? Então, às vezes as pessoas estão começando, vocês devem estar fazendo TI 5, não é isso? E TI 5 é o começo de RPG. E aí, às vezes, o cara já está pensando em Zelda. Porque, né, Zelda é um negócio famoso e está super hypado. A gente está no ano, quem estiver vendo esse vídeo no futuro, a gente está no ano que saiu Tears of the Kingdom, que é um dos jogos mais hypados do ano, só que ele usa cor chapada. Então ele não tem necessidade de ter modelos high poly, esculpidos, e isso está fora da nossa disciplina. Então é bom saber que essa disciplina tem que estar alinhada ao trabalho de TI, e ela trabalha com workflow de high poly. Então a gente vai produzir coisas que demandam relevo, que demandam escultura. De novo, TI 6 eu não sei o que vocês vão fazer não, mas no TI 5, o intuito é que vocês estejam projetando algo que inclua o conteúdo dessa disciplina, tá? Então, é high poly, é para gastar polígono mesmo, é para fazer detalhe excessivo, é para ser barroco mesmo no processo. Então, isso é importante, tá? Aqui tá mal cortado, Hard Surface de personagens, lembrando que aqui eu não estou nem aí para os objetos, a não ser os props de personagem, né? Eu não vou cobrir na disciplina como é que modela um carro, por exemplo, né? Apesar de ter Hard Surface, a gente não vai modelar um carro. Mas se o cara tiver um cetro, beleza, o cetro a gente inclui, tá? Então, é bom porque cada coisa que você vai modelar é um universo. Se o cara vai dizer, não, mas eu queria fazer um carro, high poly, por dentro, por fora, com todo o mecanismo, motor funcionando, animado, é meio fora, né? Mesmo sendo high poly, mesmo sendo um workflow parecido. Então, é bom lembrar que vocês estão trazendo aqui a parte de personagens, tá? Pois é, é exatamente por isso que eu estou falando. É exatamente por isso que eu tô falando. Se o seu personagem ele vai ser uma cartoonização, né? Tem que ver se ele encaixa no workflow da disciplina. Então, no caso, por exemplo, do filme Carros, ou sei lá, da Torradeira Valente, o objeto ele é o personagem. Então, ele
ganha formas humanoides dentro do design dele para poder justificar. Então teria que ter algo nesse sentido para justificar fazer um objeto na aula de personagens. Então é só para vocês saberem o que a gente está avaliando, também não mandar modelo aleatório baixado da internet, acho que aqui vai cair, né? Já aconteceu antes, só comentando. Eu já, na disciplina de personagem, já recebi um candelabro. Estava bem fora. Não era o Lumière, se fosse o Lumière estava ok, se fosse o candelabro da Bela e a Fera estava ok, mas era só um candelabro mesmo. E aí depois eu descobri que era um modelo baixado online. O cara só pegou 2 modelos high poly e tentou dar um migué e infelizmente não deu certo. Então tem que ser safo, até na hora de trapacear você tem que ser esperto. Então a gente vai trabalhar com o personagem. Mas aí, o que vai vir no próximo tópico do evento? Anatomia real e fantástica. Ou seja, você pode fazer personagens que não sejam realistas ou que façam alusão a objetos ou alusão a outras coisas. Aí entra o exemplo que você citou, o Carros, né? Que é o personagem, ele é o carro. Mas ele tem olho, boca, ele deforma, ele tem um rig muito elaborado, né? Ou então, não, eu queria fazer um personagem que é uma cobra, né? Beleza, tipo, a gente consegue, de certa forma, incorporar isso, tá? A gente vai precisar de anatomia, né, no caso dos dois, né? Então, existe, na verdade, eu tenho inclusive o livro da arte de carros lá em casa, que eu estou citando ele. Existe um estudo anatômico de carros, de como é a anatomia no universo do carro. Então, eles pensam anatomicamente como funciona o carro lá dentro. O que tem atrás do viseiro do carro? Tem um cérebro? Tem um banco de motorista? Eles estão pensando nisso na hora que eles fazem um personagem fantástico desse, né? E aí a gente tem anatomia real e fantástica. Retopologia é um outro conteúdo do nosso da nossa ementa. Se você vai fazer um objeto high poly, provavelmente ele vai desgastar muito do desempenho do seu jogo. É bom lembrar algumas coisas sobre o curso de jogos. A gente está usando Unity, a gente não está usando Unreal. Unreal possui sistemas para otimização de modelos high poly em cena. E isso gera uma certa confusão. Porque agora eu posso pegar um modelo esculpido e colocar na Unreal, eu não vou precisar mais fazer o modelo low poly ou com a superfície certinha. Errado. A gente continua dependendo de bons cortes para fazer a deformação correta. Então a gente continua tendo que fazer loop de deformação muscular para modelagem, isso não mudou. E outra coisa, sempre em lógicas de desempenho, se você pode produzir com menos, você vai produzir com menos porque é mais barato. Então se o seu jogo não precisa de 60 FPS, você vai lançar ele com 30. Porque isso quer dizer que você pode pôr mais conteúdo, você pode fazer mais updates, você pode levar mais adiante. Não tem por que colocar um jogo de 60 FPS num jogo baseado em turno, por exemplo. Jogo baseado em turno, não importa o real time dele. Você faz uma ação e vê o resultado da outra. Esse jogo pode ser todo pensado a 30 FPS. Jogos de ação, Action RPG é diferente. Ele pode ser pensado a 60 FPS, mas ele não precisa ter 120 FPS. Jogos de corrida já pedem às vezes 120 FPS, porque eles dependem de reflexo em instâncias muito altas. Então, é a mesma coisa com o polígono. Se você pode fazer um modelo com 8.000 triângulos e atender a comunicação dele, não tem que você fazer ele com 160.000 triângulos. Né? Porque essa que é a distância entre o high poly e o low poly no nosso caso agora. Os nossos high poly vão estar na casa de 700.000 triângulos e os nossos low poly vão estar na casa de 20.000, de 15.000 triângulos. Né? Então a distância é muito grande. Então, de novo, isso quer dizer que pode ter mais personagem, mais cenário, mais prop, mais tudo. Tá? Aí a gente tem o processo de bake, que é o transporte da informação high poly para a informação low poly. Então esse é um conteúdo que está previsto. Né? Aqui texturas volumétricas, todo tipo de textura volumétrica, inclusive as de reflexão e tudo mais. Tá? As técnicas de texturização, inclusive, tem a ver com isso, né? Como que você pode texturizar um modelo high poly e levar a textura do high poly para o low poly. Né? Como você pode fazer, às vezes, uma textura procedural no seu high poly e essa textura procedural high poly, no high poly vai para o low poly, sabe? Então é possível a gente fazer isso. Aí a gente tem o RIG, né? Técnicas avançadas na aplicação de esqueletos de deformação. Bonito isso. Esse é o RIG, esse é o controle.
A técnica avançada é realmente a automação da coisa, né? Então a gente revisa o rig e se envolve com as ferramentas de Rigify, que já gera os controles automáticos. A gente pode, se houver tempo, a gente pode experimentar também o rig que é gerado às vezes dentro da plataforma do Mixamo e jogar as animações nele para ver se nosso personagem comporta bem. Então, isso aí está dentro disso. E a finalização é publicação e criação de portfólio online, porque geralmente quem faz personagem e quer direcionar a carreira para personagem vai ter que mostrar os personagens que faz, mesmo que não tenha um jogo funcionando, né? Então a gente vai lidar com isso aqui. Isso é a ementa, tá? Isso é o que está escrito na matéria que eu não posso mudar. Eu não posso editar isso. Isso está escrito lá no coração da disciplina, né? O que eu posso mudar é o plano de ensino. Então, o plano de ensino eu posso mudar. Então, como que eu vou dividir isso para a gente, né? Como que eu vou segmentar isso para a gente, que é o nosso plano de ensino. Eu estou dividindo em 4 unidades e 2 módulos. Então vamos explicar coisas para quem é aluno já sabe, mas eu vou deixar gravado, porque lá na frente tem um chororô danado que a gente conhece, que é, então, e a reavaliação? Né? Eu não quero ninguém em reavaliação, mas tem coisas que a gente tem que explicar exatamente por causa dela. Tá? A PUC formata a estrutura de ensino baseada nas demandas do MEC. Tá? E esse formato, às vezes, ele é meio engessado, a gente não pode sair muito fora dele. Então, o semestre é dividido em 2 partes, essas partes a gente chama de módulo. Cada módulo tem que ter 50 pontos distribuídos. Por que tem que ser assim? Porque a reavaliação, ela vai eliminar a nota de um dos módulos e substituir. Então, é uma prova de 50 pontos que substitui a nota de um dos módulos. Lembrando que a reavaliação ela só é aberta para aqueles alunos que tem pontos o bastante para passar, ainda não conseguiram esses pontos. Então, se o aluno está com menos menos pontos que o necessário para poder somar com 50 da reavaliação e passar, não tem como. Então, se ele no módulo ele tirou 5 e no outro módulo ele tirou 5, mesmo que ele faça 50 pontos na reavaliação, ele vai ficar com 55, ele não é aprovado. Então, o aluno tem que estar cadastrado com isso. E é bom saber que não existe como subir a nota. Tá? A nota que você ganha no semestre é ela mesma. Você passou, não tem como você fazer a reavaliação para tirar um ponto mais alto. Outra coisa que não é possível e que eu não deixo ninguém em reavaliação tirar mais do que 60 pontos. Eu faço uma conta de avaliação que bloqueia. Então, alunos em reavaliação não passam com mais de 60. Eu só deixo alunos que passam no período regular ter essa nota. Eu acho injusto que na reavaliação alguém possa ficar com a nota melhor de alguém que fez tudo no prazo, seguindo certinho. Então é bom saber. Às vezes sua nota de reavaliação vai ser uma nota estranha, se você fizer uma reavaliação comigo e falar, pô, mas tá estranha essa nota. Não tá não. Deu 60, você passou, agradece que você passou e que você teve reavaliação. Isso é dádiva de Deus. Né? O outro cenário era, não tem reavaliação e você foi reprovado. Então vamos só ser grato. Mas eu não acho justo dar mais pontos para alguém que foi inconsistente nas entregas, né, e deixar ele com uma nota melhor do que quem foi consistente. Obviamente também quem vai em reavaliação não é destaque acadêmico, nem nada do tipo. Tá? Então é dividido em 2 módulos por causa dessa coisa da nota. Os meus módulos vão ser divididos em 2 unidades, e cada unidade vai ter um trabalho, e cada trabalho vai valer algo entre 20 e 30 pontos. Eu não posso fazer trabalhos com mais de 30 pontos, mas eu posso trabalhar no limite de 30. Mas é porque o número de trabalhos no semestre ele é muito grande para corrigir, e o acompanhamento em sala de aula. Então eu meio que já vou avaliando no decorrer das aulas. Eu já estou avaliando no decorrer das aulas se a pessoa está produzindo modelo em aula, se eu estou vendo o projeto, se eu estou vendo o progresso do projeto. Então tudo isso eu estou avaliando, vocês vão ver que está escrito na descrição da coisa. Mas vamos aqui ver o que a gente tem aqui no nosso plano de ensino. Primeira aula que a gente vai ter, de fato, depois dessa, é a preparação para modelagem. Se a gente clicar aqui, vocês vão ver que já tem um vídeo de preparação para modelagem, ou seja, já existe um vídeo sobre esse assunto. Tá? É basicamente uma aula sobre pesquisa de referência, sobre pesquisa de anatomia, figurino e acessórios. É uma aula para vocês realmente definirem o que vocês vão produzir em termos de pesquisa, não em termos de design ainda. Lembrando que escultura, dentro do workflow de High Poly, às vezes o design só termina na escultura.
Às vezes o design não fica pronto até se terminar a escultura. Então, a escultura é parte do processo de concepção. Mas a pesquisa, é bom que a gente saiba a pesquisa antes. Com essa pesquisa a gente consegue falar algumas coisas sobre decisões de design, como, por exemplo, se vai dar bom ou não no jogo aquela ideia, né? Então, eu queria fazer... O cara pega todos os animais da Arca de Noé e fala, eu queria fazer um personagem que é a combinação de todos eles. Provavelmente não vai dar certo, né? Provavelmente não vai funcionar, né? Mas às vezes a pessoa... a gente consegue achar um meio termo ali para ele. Não, faz um grifo, né? O grifo ele já tem bicho bastante. Já é bem rico em design. Então, essa vai ser a nossa primeira aula. O que eu estou fazendo aqui para abrir isso aqui é que vocês percebam que dentro de cada tópico aqui no Canvas já tem um vídeo. Eu tenho o processo inteiro de produção de um personagem distribuído aqui nesses vídeos. Esses vídeos eles foram produzidos originalmente para o microfundamento, mas foi uma aula extra que eu fiz. Não é a aula que está hoje no microfundamento. Eu fiz 2 cursos. Eu fiz um e depois eu fiz outro. Porque eu achei que eles iam pedir um segundo, e eles não pediram. Então eu fiquei com o curso sobrando. E aí, em vez de pegar uma versão antiga do curso que tem no YouTube, que se você for no YouTube tem lá Assets 2020, 2021, 2022. Deixa eu fazer isso, eu falei assim, vou pegar esse curso que ainda não foi publicado e vou trazer ele, que é o mais recente que eu tenho, na verdade. Eu gravei ele no começo desse ano. Então, ele é o mais recente que eu tenho de escultura, mas ele é formato de microfundamento, as aulas são mais curtas. E outra coisa também ao final de cada aula, eu vou pegar o vídeo que eu gravei aqui, se ele der certo, eu vou encaixar aqui dentro dessa plataforma. Então, a gente está aqui em introdução. Quando eu terminar de gravar minha introdução, eu vou no YouTube, vou subir o vídeo e encaixar ele aqui dentro. Então, todas as aulas que a gente tiver aqui, né? Todas as aulas que a gente tiver aqui, a gente vai ter como revisar. Né? O intuito de eu estar com esse microfone aqui gravando numa aula presencial é isso. Vocês possam revisar, nossa, como é que ele falou mesmo? O que era mesmo? Ou então, para os alunos que não puderam estar aqui por algum motivo hoje, ou né, primeiro dia de aula sempre meio confuso, o pessoal às vezes está voltando de viagem de férias, pegou trânsito, sei lá. Né? Eles podem revisar isso, podem assistir na ordem e tudo mais. Então, na sequência de preparação, que eu vou entrar em todos eles, tá, gente? Eu não vou entrar em todos eles. Eu entrei em um só para vocês verem que tem lá, tipo, quais tópicos que eu quero cobrir na aula teórica quando eu for gravar, que já tem um vídeo que vocês podem assistir. Você pode ver o curso inteiro, já produzir as esculturas, já entregar os trabalhos. Vocês vão ver que a coisa já está o curso meio que já está pronto, então quem tem pressa pode correr. Né? Eu também posso ter um pouco mais de paz, ou seja, se eu ver que está apertado um conteúdo, eu posso ver qual vídeo que está lá e às vezes balancear com o vídeo e não fazer uma aula muito corrida, que é um problema você correr com a aula, falar rápido e depois não ter como o aluno acompanhar porque você acelerou demais a fala. Então isso é para me dar um pouco mais de espaço de manobra também, tá? Então, eu vou falar na sequência aqui o que a gente tem até o primeiro trabalho, vou entrar no primeiro trabalho e a gente conversa sobre critérios e coisas. Então, a primeira unidade nossa é preparação para modelagem, que é a pesquisa. Depois tem concept art e model sheet. Não vou obrigar ninguém a fazer model sheet, tá? Ninguém é obrigado a fazer model sheet. Isso é muito bom. Isso é muito bom você fazer uma preparação com arte conceitual e com model sheet. Eu não sei como é que vocês estão com... A gente está no meio do hype, pessoas estiverem vendo esse vídeo no futuro, né? Pessoas do futuro, olha lá, pessoas do futuro. Talvez vocês já estejam com IA normalizada na vida. Atualmente, IA é um hype, é um negócio de novidade, a gente está todo mundo encantado, ou enfurecido, ou com medo, está todo mundo meio polarizado com IA. No caso dessa disciplina, não faz diferença, de verdade, se você vai usar IA ou não para o seu concept art e para o seu model sheet, porque não é o objeto de avaliação. O objeto de avaliação é a escultura, né, a retopologia, o rig, a textura. Então, a concepção, eu não preciso preocupar, não tem ponto para isso. Então, se você usar IA, não tem problema. Se você quiser desenhar você mesmo, não tem problema. Você quer usar só foto? Não tem problema. Quer pedir autorização para um artista para fazer a obra dele? Não tem problema. Tá? A gente está trabalhando com a criação do modelo. Então, a gente pode usar essas ferramentas sim, e não há nenhum dano usando elas nessa disciplina. Ninguém vai ser magoado ou machucado por isso. Afinal de contas, vocês não iriam pagar pelo artista, né? Porque vocês são tudo universitário fudido, tudo sem dinheiro. Então, vocês não têm grana para contratar um ilustrador. E nem todo mundo aqui tem interesse ou
ou habilidades para poder produzir um concept art e um model sheet, tá? Então, à vontade para usar artes de IA se vocês quiserem. De novo, isso é uma escolha de cada um e não tem juízo de valor. Se você não quer usar porque, não, mas eu quero fazer porque... Eu sou o cara que não usa, tá? Só para comentar. Não é porque eu não acho legal, é porque eu quero fazer. Eu acho sacanagem o computador fazendo no meu lugar. Não, deixa eu fazer. Para. Deixa eu fazer. Para algumas coisas, para outras não. Para outras, não faça para mim, faz. Pelo amor de Deus, faz isso para mim. Eu gosto, por exemplo, de coisas que são filtro, né? Por exemplo, filtro é um negócio que acelera demais o acabamento de uma imagem, né? E se eu fosse produzir o filtro do zero, né? Eu já fiz, dá um trabalho danado. Então, me dá o filtro pronto, né? De pós-produção, por exemplo. Como é que você faz um vignette, né? Você cria uma imagem, você vai lá, cria o alfa da imagem, põe lá, cria o controle de alfa, cria um diferente. Mas já tem pronto, né? Eu posso usar o pronto, vem no motor, eu não preciso fazer nada. Então, algumas coisas aceleradas eu gosto, outras eu prefiro eu mesmo fazer. Então, essas coisas são assim mesmo, tá? No nosso caso, o model sheet ele vai ser feito do jeito que vocês acharem melhor. Eu não vou avaliar isso aí. Mas aí a gente tem, o próximo conteúdo já é a modelagem, a malha básica. A malha básica, a gente tem um trabalho avaliado de malha básica. Quer dizer que eu não posso usar ferramentas de automação de geração de, por exemplo, humanos? Claro que pode. Fica salvo, fica tranquilo. Inclusive eu vou mostrar uma que roda no Blender, que eu tenho gostado muito de brincar com ela, e que está descontinuada, e eu quero ver se eu consigo trazer ela para a PUC para a gente desenvolver ela dentro da PUC. Quero ver se alguém anima a mexer no processo de update dela. Porque ela gera um monte de tipo de ser humano massa. Assim. O que acontece? Para avaliação, precisa que vocês produzam uma malha básica. Mas às vezes sua malha básica vai ficar horrorosa. E você vai assim, não quero usar isso. Então você quer usar a malha básica a partir de um gerador de figuras humanoides. Tá tudo bem. É só encaixar com a etapa certa. Se você me entregou uma malha básica, e aí a gente em sala de aula decidiu que nessa malha básica não está no padrão de qualidade que você quer, e a malha que você quer pode ser gerada dentro do Blender, a gente pode fazer esse processo de geração dentro do Blender sem problema. Tá? É só entender essas separações. No caso de concept art, não tem ponto para o concept art, então tudo bem vocês usarem ferramenta externa e trazer qualquer coisa. Malha básica já é o nosso processo de criação, então eu preciso que vocês façam. Eu preciso ver que vocês fizeram, mesmo que fique muito feio, mesmo que fique muito ruim, eu preciso que vocês façam. É o processo de, eu entendi como que faz. Eu não sei fazer bem ainda, mas entendi como faz. Então é um processo de tentativa. Tá? E esse é, na verdade, o nosso primeiro trabalho. Nosso trabalho é criar a nossa pasta de imagem de referência e as malhas básicas que a gente vai usar para criar os modelos HiPoly. Se vocês clicarem aqui, tem a descrição toda do trabalho já. Eu vou ler essa descrição aqui, não vou ler de todas não, mas eu vou ler só para vocês entenderem. Então, entregar um arquivo Blend contendo 2 malhas básicas e suas referências. Então, você baixou imagem, né, você baixou foto, você produziu seu model sheet, você criou um concept art, você vai me entregar isso junto com as malhas que você modelou numa pasta no Drive. Nossos arquivos talvez fiquem meio grandes para as plataformas de entrega online que a PUC disponibiliza, então melhor no Drive, que aí põe o tamanho que quiser. Então, tudo que eu peço de trabalho, você já deve conhecer, tem padrão de nome, tudo que está escrito aqui vale ponto, tá? Todos esses tópicos valem ponto, então se não fez, eu geralmente faço um questionário de correção falando, olha, você não fez isso, eu tiro ponto do que você não fez, tá? Mas esse eu entregue no Blend, cada malha básica numa coleção separada, todas as imagens, objetos, malhas, materiais, qualquer coisa que estiver dentro do Blender tem que estar nomeada seguindo o padrão. Não pode ter a normal invertida nas malhas, porque se a gente for usar alguma automação de geração para escultura, a não invertida interfere. Então, se você vai unir pedaços de uma malha básica e a normal está invertida, interfere, então as normais não podem estar invertidas. As malhas têm que estar respeitando as malhas de referência, então você baixou lá uma foto de um caranguejo e me entregou um cavalo,
talvez eu não entenda o que está acontecendo. Então, é bom alinhar as coisas, tá? E aí, o que acontece? Para cada malha, a gente está esperando pelo menos 3 imagens de referência, né? Ou model sheet com 3 ângulos. Então tem uma descrição de como que é a imagem que a gente espera para poder fazer isso. Né? Tudo tem que estar embutido dentro do ponto blend, então não é para entregar zip nem nada, eu não quero nada compactado nunca mais. Não quero ninguém fazendo zip, ninguém fazendo RAR, porque eu tenho espaço no Drive, sabe? O próprio Drive faz o zip quando eu faço o download, sabe? Bobagem, sobe lá, vamos ponto blend, manda lá. E depende de como eu estiver produzindo, às vezes já vai baixar o blend, já vai abrir, então não fazer isso. Eu peço para não fazer o compartilhamento diretamente de Google Drive, se você estiver usando o Google Drive, porque às vezes você está fazendo compartilhamento, você continua editando o arquivo e você provoca erros, porque ele vai atualizando, né? E aí, na hora que eu vou avaliar, tem um erro que você não sabia que tinha, isso acontece demais com quem compartilha arquivo. Outra coisa, a pessoa move o arquivo dentro do sistema dela e some a referência para mim. Então, o ideal é que você faça um upload da sua máquina para o Drive para criar uma cópia totalmente independente do seu backup, tá? Só para não acontecer. Então, aconteceu já uma vez, eu apaguei o arquivo e o maluco deixou permissão para que eu apagasse o arquivo, eu apaguei o arquivo no backup dele. Então, por isso que tem esse aviso, atenção, não façam compartilhamento. Não façam compartilhamento direto, faz o upload da cópia, tá? E aí, lembrando que a qualidade de uma entrega de trabalho não garante ponto. Eu estou avaliando a qualidade da modelagem, com certeza. Obviamente que se você fez um modelo feio, eu vou entender, mas isso não quer dizer que eu vou premiar, né? Do tipo, não, tá feio, parabéns. Você fez a coisa mais feia que eu já vi. Vamos um monte de ponto. Não é bem assim que funciona. Então a gente quer que vocês realmente mantenham uma qualidade. Outra coisa é a coerência entre a imagem de referência e os modelos, né? Então, se você tem imagem de referência que eu não consigo localizar o que está acontecendo, por que ela está lá, se o design está muito diferente, se as proporções estão muito diferentes. Então, você pegou um modelo de tem um cabeção, mas aí você gerou a malha automaticamente, ela tem um cabecinha, tudo isso dá problema. Então, é melhor manter a coerência. Né? Então, proporção, qualidade, né? Se você não tem também artefato na malha, né? Que você fala assim, nossa, essa malha tem com esses vértices embolados, não vai ser possível lidar com ela. Então, a qualidade geral da malha vai ser vista, tá? E também eu avalio interação com o professor no processo. Entrou mudo, saiu calado? Boa sorte. Eu estou tentando colocar esse critério porque tem aluno que não mostra trabalho durante o semestre. E isso atrapalha o processo de avaliação. Porque aí quando você vai avaliar, você vê um monte de erro que você poderia ter orientado e corrigido, mas porque a pessoa se recusava a trazer um modelo, mostrar um modelo, isso virou um problema. O conceito da aula presencial é que a gente possa acompanhar o processo junto. Então, coisas como esqueci meu pendrive, tira um ponto. Esqueci de trazer um modelo. Coisas como não tem não, ou então não coloquei nenhuma nuvem, né? Porque mas é o famoso caso. Eu não tenho comigo um trabalho que eu deveria ter. Então, infelizmente, porque a gente não pode ficar criando um personagem novo a cada semana. A gente tem que dar sequência. O personagem já pode dar muito trabalho. Dá muito trabalho. São várias semanas de trabalho. É um refinamento em cima de uma peça. Se você esquece ela numa aula, nossas aulas são 2 horários emendados, são 100 minutos de trabalho que você perde de desenvolvimento daquela peça. Então, sem chances, com certeza vai tirar ponto. E tem que demonstrar que entendeu o processo. Então, se às vezes o trabalho é aqui que a pessoa faz às vezes uma qualidade baixa, mas passa, é isso. Não, a qualidade não está alta, mas as etapas estão corretas. Tipo, a qualidade do arquivo está correta, o processo está certo, o que está faltando é talento, vamos pôr assim. Né? Falta bom gosto, falta... Bom gosto, na verdade, o pessoal fala de talento, mas eu não acho que é talento que falta. No geral, eu acho que o que falta para os alunos que
estão direcionando a carreira para áreas de programação é um conjunto de referências visuais e um discernimento do que fica bem com o que vai ser legível com o quê. Então, às vezes a pessoa ela não consegue escolher cor porque ela não pensa, ela não tem referência do que são cores muito saturadas combinadas numa mesma peça. Aí você vai falar com a pessoa, olha, essas duas cores estão brigando, ela não vai entender porque ela nem nunca viu nada parecido. Então, é geralmente onde a gente pega. Mas a pessoa entendeu tudo certinho. Ela compreendeu o processo, ela só não tem bom gosto. Tudo bem. Se ela demonstrou, a gente está levando em conta também, tá? Então, é assim que eu estou deixando os trabalhos lá, né? É assim que eu estou mantendo os trabalhos. Então, todos os trabalhos já estão escritos com a descrição e o valor em pontos e data de entrega. E vocês vão perceber que todos eles já estão disponíveis para entrega. Então, quando você terminar, você pode entregar. Não é o recomendado você terminar, entregar e já, não, fiz a semana, o resto eu vou ficar só vadiando. Não é bem assim. Mas, de fato, se você já quiser, se você tiver com um personagem muito adiantado, por exemplo, em algumas semanas, e fala assim, nossa, eu já estou satisfeito com isso aqui, eu já vou deixar lá entregue, por via das dúvidas, pode. A pasta fica aberta até dia 3 de setembro no primeiro trabalho. Um mês, mais ou menos, para a gente fazer o primeiro trabalho. É bem mais que precisa, tá? O próximo trabalho deve ficar pronto em 2 semanas, a gente deve terminar ele, se Deus quiser. Mas é bom saber, né? Voltando aqui para a nossa lista de conteúdo da unidade. Unidade 2 é escultura e modelagem high poly. É aqui que a gente vai fazer o bonecão cheio de detalhe, tá? De novo, dentro desses tópicos tem o vídeo de cada etapa. Não tem um vídeo de criação de cabelo aí, né? Tem um vídeo de criação de figurino, alguma coisa assim. Mas eu quero fazer um vídeo novo disso, tá? Então eu quero fazer um vídeo com vocês. Então é um só para quem está com muita pressa e já quer saber. Essa é a maior unidade, a mais lenta, é a mais pesada. Eu estou dando um mês para a gente desenvolver o high poly. Lembrando que a gente vai fazer o high poly, a gente não precisa estar com ele 100% pronto na entrega. Né? Tem coisas que só dá para finalizar realmente no low poly. E a gente tem uma entrega bem mais flexível com o high poly. Então o high poly, contagem de triângulo, ela é menos problemática, né? Eu limitei, eu acho, por 700 mil, eu quero conferir. 700 mil para cada, tá? Para cada. Então quer dizer que é 1.400.000, né? É muito triângulo, gente. É muito triângulo. Eu estou baseando isso nos meus modelos high poly, né? Eu tenho os meus modelos high poly. Então esse é o que eu deixei o vídeo para vocês lá, né? Tipo, alguém entregou com 720, vai aceitar? Não. É o famoso, não tente passar com um caminhão de 2,10 metros numa ponte de 2 metros. Tá? Algo vai quebrar. Tá? Mas é porque se você, por alguma falha de atenção, você mandar os dois high poly no mesmo blend, e eu abrir os dois high poly e tiver tudo ligado, você já está indo muito no limite do meu PC, né? Porque eu vou estar, às vezes, gravando a aula, vou estar aqui, vou estar num dia quente. Então, eu não posso contar que 2 milhões é eu abrir no Blender. Eu tenho que pensar que eu tenho que dar uma margem para minha placa de vídeo, né? E aí eu achei que 700 mil foi a média do... Então, os personagens que eu tenho aqui, high poly, deixa eu dar um scroll aqui, só para a gente poder ver. Igual esses aqui, ó, eles estão na casa de 700 mil triângulos, né? E eles têm bastante detalhe. Tipo, no caso desse aqui, a projeção, para quem está ao vivo, a projeção ficou horrível. Depois vocês podem ver isso no vídeo. Mas cada escaminho dessa aqui é um modelo, né? Então, e isso está na casa dos 700 mil, né? Da 680, por aí. Dá muita coisa, sabe? Dá para ser bem detalhado. Tem boca, tem língua, tem dente, sabe? Então, assim, é bem rico a quantidade de detalhes que você consegue colocar. E isso está incluindo um acessório e a grama, tá? Então, 680 mil, mais ou menos, está incluindo aqui vocês vão conseguir ver por causa da projeção. Mas tem a graminha também.
Então é muito triângulo, é muito triângulo. E a roupa tem dobra, então assim, é, é é muito triângulo mesmo, tá? Esse aqui também na casa dos 700 mil, 690 por aí, tem costura, a costura é modelada. Então cada pedacinho da linha é um modelo. E tem costura na luva inteira. Esse eu fiz, de novo, eu não tenho nenhum jogo com esses modelos são meus autorais, então eu não pus eles em jogos. Mas eu fiz eles nesse esquema. Exige o high poly para render e o low poly para jogo. E aí dá para fazer inclusive o LOD de um para outro, né? Então eles podem ser colocados no motor de jogos, não o de 700 mil, né? Mas existe uma versão para isso, tá? Acho que tem mais uns modelos high poly aqui. Isso. Esse aqui é tipo o meu portfólio. Esse aqui eu estou dando scroll no meu portfólio. Mando sim. Eu acho que fica na assinatura do meu e-mail, toda vez que eu mando mensagem para vocês, mas se não tiver, eu mando depois. Deixa eu. E aqui é tudo modelo 3D. Esse aqui é um que eu queria abrir, que também está na casa dos 700 mil. Pois é. Esse cabelo é da Leia, né? Tá só roubado. Então tem muito detalhe, né? O cadastro é modelado, né? Os furos existem mesmo, né? O celular, os botões existem, dá para pressionar eles no modelo. Dá para apertar o botãozinho. Tem uma coisa que eu fiz no rig desse modelo aqui. Aqui não dá para ver muito bem qual é a projeção, mas quando você dobra o sapato, você faz a ranhura do tênis. Você faz a dobrinha no tênis. Não, cadastro não, porque na hora que eu vi o espaço da dobra não era necessário. E não ficava realista, não ficava convincente. Mas aí a textura mudar, quando você tá. Porque é a textura que muda. Você mexe e a textura muda e aí parece que tá. Igual os que são de massinha, a digital pressionando a massinha acontece enquanto você está animando. Então muda onde que o meu polegar está pressionando o modelo. Então é meio loucura isso. Isso aqui é o Digimon Hawkmon. E tipo assim, tem um tanto de modelo. E é isso aí, todos esses modelos eles estão nessa casa de 700 mil triângulos, para menos, na verdade, para menos. Eu não estou fazendo nada com mais do que isso. As exceções é quando tem, por exemplo, o cenário, né? Então, esse aqui estoura porque o cenário, cada ladrilho do chão é realmente um tilezinho com bevel, com tudo, né? E eu realmente desenhei o padrão no chão, assim, com os ladrilhos. Eu não... Tipo assim, eu usei no array, usando os modificadores, mas eu não fiz né, tipo uma textura ou uma cor genérica, né? Eu realmente peguei os tiles e fui esparramando e soltando, esfregando uns, para poder ficar bem orgânico, assim. Então, e todos os bevels do teto, todos os detalhes, então, no caso o cenário estoura, mas os personagens mesmo todos estão nessa faixa. Então, por isso que a gente está com esse limite do modelo high poly, tá? De novo, é um projeto de semestre, né? Então a coerência entre a referência e o modelo anterior é importante. Então a gente não tem como eu obrigar ninguém, eu não sou a polícia do 3D, mas a recomendação é que você não troque de projeto no meio do semestre. É melhor você ajustar suas referências para poder refinar o design do que você começar um personagem do zero. Assim, é muito trabalhoso, vocês vão ter que fazer 2. E esses personagens que eu fiz, todos eles levaram cerca de 20 dias para serem feitos. Né? Então, você pensa aí, são 40 dias de trabalho. Né? É bom você não perder nenhum dia de trabalho, porque, mudei de ideia, tem 10 dias de trabalho que você fez, que você fala, opa. Então, o ideal é que não mude.
Então, no nosso processo de pesquisa, é legal que vocês sejam bem incisivos no projeto de pesquisa. Fala assim, não, peraí, o que eu realmente quero fazer aqui? O que eu vou ter paciência de fazer, principalmente, tá, gente? Mais do que o que eu vou gostar, é o que eu vou ter paciência de fazer. Porque no meio do projeto vocês vão odiar ele. Tenho certeza. Isso acontece com todo o processo de escultura, modelagem high poly, porque o personagem, ele no meio do processo, ele parece um cadáver, porque ele está morto ainda. E ele gera uma rejeição e ainda falta muito polimento para que ele fique realmente interessante. Pode ser. É possível, é possível. É um negócio que a gente chama de ponto de virada mesmo. Tem uma hora que você está tão envolvido com a coisa que mesmo não gostando, você dá sequência. E aí você chega lá onde você tem que chegar, né? Que é o ponto final. Porque o ponto de partida é sempre uma beleza. O ponto de partida, nossa, vou fazer, vai ficar doido demais. Você já imagina o produto, uau! Mas isso é imaginação. A imaginação é roubada, ela já consegue. A prática é diferente. E aí tem alguma coisa que você não sabia que ia ser difícil, você vai descobrir fazendo. Tem uma parte que não vai ficar do jeito que você quer, você vai ter que terminar e você vai ter esse problema de, só ficou do jeito que eu queria no outro modelo. Só que aí você tem que ficar satisfeito com aquele acabamento. Um exemplo que eu cito, esse cabelo eu gosto dele. Mas o cabelo da outra menina eu não gostei, mas é o cabelo que eu consegui fazer. Tá lá, eu não gostei dele. Eu vejo muito problema no outro cabelo que eu mostrei. A menina de cabelo azul, eu vejo um monte de problema naquele cabelo. É a mesma ferramenta, é a mesma pessoa, é o mesmo ano que eu fiz as coisas, é o mesmo. Então, é o meu desenho, mas entre um cabelo e outro eu percebi um tanto de coisa que eu estava fazendo que não estava funcionando, mas eu só consegui entender finalizando esse. Aí eu falei, naquele lá eu devia ter feito, mas aquele é um modelo de render muito pesado. E aí, na época, eu acho que eu levava 1 hora para renderizar uma imagem. Eu falava, não, outro dia eu mexo. E esse outro dia nunca chegou. Virou aquilo o personagem. Então, se eu for fazer hoje em dia, se eu for retocar esse cabelo, provavelmente vai ficar melhor. Mas naquele momento não era, e eu tive que aceitar isso, porque isso era portfólio para trabalho, eu tive que finalizar, publicar, enviar para as pessoas, então eu não podia me dar o luxo de, não, quem sabe outro dia tem outra vaga, quem sabe no futuro essa vaga volta. Não, se a vaga está aberta agora e o portfólio é para agora, vamos terminar isso aqui, vamos, né? Vamos mandar. Se for para acontecer, né, vai dar tudo certo. No final das contas, eu gosto até hoje desse modelinho. Funciona até hoje. Não desgosto dele, não. Eu não gosto da mochila e da calça. Eu reparei a mochila e a calça, mesmo. Isso é porque eu tinha uma mochila em casa que parece essa mochila. Mas, e mesmo fazendo igual, eu olho, não, eu tinha que ter pensado num outro design de mochila, uma mochila mais comum, que as pessoas vissem mais. A mochila que eu tenho e que parece uma mochila da minha casa não é boa bastante, porque só eu tinha essa mochila, minha mãe que fez essas bolsas, então, eu nunca vi isso, tá? Essa costura não existe, né? Mas acontece. E também é onde eu dediquei menos trabalho, né? Em compensação, o tênis, eu não sei se eu consigo fazer de novo. Né? Outro cuidado que eu tive com o tênis, né? Claramente inspirado pelo All Star, né? Dá pra ver objetivamente. Eu não tirei um render com o meu gente. A marca da All Star é um Wood Uda, que eu ponho nos meus modelos obrigatoriamente quando eu posso. Uda, que é um jeito. Inclusive, tá aqui, né, o Dan. Não, de verdade, não. Não, de verdade, não. Mas dava pra mudar pro portfólio, tava. Se o portfólio fosse fechado, mas era portfólio público, então era melhor não. Você fez só utilizou o Blender? Até para isso. Pois essa é uma outra coisa que a gente tem que conversar. Vamos voltar para a introdução. A gente vai usar só o Blender. Pois qual que é o ponto? A gente vai estar produzindo sala de aula. Se você estiver fazendo um conteúdo que é subordinado a um software que a gente não tem acesso aqui, eu não vou ver o seu processo. Então, de novo, eu não sou a polícia do 3D, eu não vou te vigiar. Eu não vou falar assim, você não pode usar o ZBrush, você não pode usar o Substance. Não é isso.
é a distância que você cria entre o meu acompanhamento, o espaço de aula e o seu trabalho. Então, é complicado você falar, não, mas eu quero usar uma ferramenta específica que às vezes a gente não pode instalar na PUC, ou que se a gente tem instalado é um outro laboratório, e aí eu não consigo migrar para o laboratório que está disponível. Então, existe um motivo para a gente usar o Blender, o Krita, o GIMP, ou a Unity. Esse software a gente pode em qualquer laboratório, não tem nenhum empecilho, todo mundo pode ter. Existe um motivo pelo qual a gente escolhe esses softwares, eles são muito libertadores para a gente. Em termos de capacidade, graças a Deus a gente tem mais diferença. Antigamente tinha, né? Antigamente você não conseguia fazer, sei lá, escultura no Blender. Bem antigamente mesmo, isso aí é tipo milhões de anos atrás. E já existia o ZBrush, né? O ZBrush surgiu primeiro que a escultura do Blender. Aí você fala, beleza, mas atualmente, cara, não tem diferença entre as ferramentas. Ou então, por exemplo, a coisa de texturização, o pessoal geralmente quer ir por Substance, que é uma boa ferramenta, o ZBrush é uma ótima ferramenta, mas não há nada que não seja possível de fazer dentro do Blender. Então, para que eu vou impor outra ferramenta na matéria, fazer vocês pagarem o custo dessa ferramenta, embutir mais dinheiro na mensalidade de vocês, e no final das contas é a mesma coisa que vocês vão fazer. É o mesmo trabalho. Então, vamos de Blender, é suave, né? Nunca me deixou na mão. Tudo bem, mas você não pode instalar ele nessa máquina. Você vai ter que trazer sua máquina. Exato. É essa que é a questão. A questão é qual que é a distância entre eu acompanhando seu trabalho, né, e o seu trabalho. Então, quando você começa a criar distância entre a minha pessoa e o trabalho, é como se estivesse alienando um supervisor de uma produção. Né? Imagina você estar numa equipe e você está numa equipe, a equipe está produzindo o código todo em C++, você resolve programar em Lua. Não ajuda, né? Não, é minha parte eu vou fazer em Lua. Né? Não, é minha parte eu vou fazer em Substance. Tá, mas eu não posso pegar os seus nodes, eu não vou poder mexer nos seus nodes, eu não vou poder editar, eu vou poder abrir em qualquer máquina, você vai poder compartilhar com outro aluno. Você aliena até os membros do seu grupo com isso. Então, de novo, como estudo para sua carreira é muito bom e eu quero que vocês estudem isso. Mas como trabalho de equipe não é como a gente está, entendeu? Então é algo a se ficar esperto. Então é só ficar atento com isso. De novo, para não fazer uma coisa que eu nem sei. Aí dá um erro, nem sei como que orienta, né? Quando o negócio tá errado, nossa, tá com um problema aqui, aí eu, tá, mas qual que é esse software? Esse aqui é o Harmony 3D. É o quê? É o Harmony 3D. Hã? Que existe software real. Ele vai tipo um Substance Painter gratuito, só que para que eu vou para ele, entendeu? Se eu posso fazer tudo aqui. Pixel Mixer. Então, aí cada um começa a usar o seu, aí fica a zona. Aí imagina juntar um grupo. Imagina que alguém termina um trabalho. Vamos pensar um cenário. Eu gosto de pôr esse cenário. Eu vou fazer isso, vou voltar a fazer isso. Vamos pôr o seguinte cenário. Vamos imaginar que vocês são um grupo, certo? Certo? E aí, vocês estão produzindo um jogo junto, né? Vamos pensar que esse é um jogo um pouco mais sério do que só a PUC, vocês também querem lançar e tal. E vamos pensar que num acidente trágico, a gente tem 5 aqui, 4 morreram no acidente Kombi. Ficou só um. E cada um desses membros estava usando um software diferente na sua pipeline de produção. Como é que a pessoa que sobrou da sequência? Como é que a pessoa que sobrou da sequência para o trabalho dela? Sendo que cada um resolveu qual ferramenta que usar. Não fica impossível? Geralmente a gente faz produto em equipe, gente, a gente tem que alinhar a produção de software também. Então, isso é uma coisa para vocês ficarem atentos. Se um membro da equipe tem uma licença de um software, os outros não têm, e ele faz um formato de arquivo que os outros não têm acesso, e ele produz uma coisa que as outras pessoas não podem trabalhar, ele está alienando a equipe. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Se o software é de licença livre, ou se todo mundo tem a licença, está usando o mesmo software, isso acontece muito com plataforma mesmo. Por exemplo, o Substance Painter gratuito, todos vocês podem usar. Quem é alienado é só eu. Só eu que fico de fora. Só eu que rodo, porque eu sou professor da PUC e eu dependo daqui. Né? Mas às vezes tem coisas como Pure Data,
né, o PureRef, que você usa uma ferramenta online. Tem ferramenta para geração de mapa de normal online, que é um site. Pô, pode usar demais, todo mundo pode ter acesso, né? Compartilha o link aí, vamos passar todo mundo pelo mesmo software, né? Então, é isso que vocês têm que pensar. Quais são as ferramentas que alinham a equipe, tá? Pra não parecer que eu tô falando, não pode usar o software. Não é isso. E aí, todas as minhas avaliações, né? Elas vão ter critérios semelhantes, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa página inicial. Vamos ver o que acontece depois do High Poly. Vem a preparação para jogos, né? Então, esse bloco aqui da unidade 3, a gente pegando o High Poly e preparando ele para jogo. Se vocês estão fazendo TI do quinto período da RPG, e vocês estão na primeira etapa da RPG, então, no final do semestre, o jogo não está pronto. Mas isso é muito doido se os personagens estivessem, entendeu? Não animados, mas eles estão prontos para o próximo semestre. Né? Você já tem um elenco aí, vamos supor que Deus abençoa, né? Vamos orar, né? Deus é Pai. A gente tem 5 pessoas, certo? 5 pessoas. Vamos pensar que as 5 pessoas fazem parte de um mesmo grupo. Vamos supor. Não estou colocando ninguém nesse grupo, não. E vamos supor que por dádiva de Deus, toque divino, todos eles conseguem produzir 2 personagens. Ao final do semestre, eu tenho 10 personagens finalizados. Para um RPG, para começar um RPG, tá muito doido. Quantos personagens tem para RPG? De novo, você está entendendo a esperteza da minha fala? Você está entendendo a esperteza da minha fala? Não tem, mas se tiver, se todo mundo conseguir chegar lá, isso pode representar um RPG que tem 1 personagem, 2 personagens, 3 personagens, ou até 10 personagens num grupo de 5 pessoas. Então, se você está fazendo o seu personagem para o seu portfólio, porque você quer arrebentar a boca do balão, e você não está fazendo ele para o jogo, tem algo errado, não tem? Tem uma coisa errada. Né? Se você está num TI, cara, faça pro jogo. Eu sei que grupo de TI é um inferno, todo mundo briga, todo mundo se odeia. Mas isso é a vida. Trabalhar vai ser assim também. Você não sabe, mas hoje, na vida, sua vida é assim. Né? E talvez você não saiba, mas todo mundo se odeia. Mas, é só porque é mais viável para vocês começar o segundo semestre do trabalho de jogos com os personagens já resolvidos, tendo só que animar eles, do que pensar, nossa, tem que fazer tudo do zero, nossa, a gente jogou tudo fora, não vai usar nada do que... Não, é dinheiro, tá, gente? É econômico, tá? Então, essa etapa aqui, eu coloquei eu acho que eu coloquei limite de triângulo também para a versão low poly, mas eu não lembro. Se eu não tiver colocado agora, eu coloco depois. Tem, mas é porque o que acontece é o seguinte, eu peguei todos os personagens de um jogo que chama Persona Dancing. Tem Persona Dancing 1, 3, 4, 5. Eu peguei todos eles, eu fiz o hip dos personagens, porque eles são personagens que aparecem em tela cheia, close, e eu quero usar a medida desses triângulos para definir o nosso padrão, porque o acabamento deles é muito bom, é duradouro, e eu acho que tem em torno de 15 mil a 20 mil triângulos cada personagem, mas eu não lembro se eu coloquei isso aqui. Se eu já colocar, depois eu coloco, tá? Se eu tiver esquecido. Porque o Lipon tem uma medida também, eu estava conversando com ele, a gente estava definindo qual que era o limite. Eu quero pegar esses personagens, ver qual que é o personagem mais complexo, qual que é o número de polígonos que ele tem. Tá até aqui, eu acho. Tá até aqui. Vamos fazer isso, né? A gente tem tempo, não tem? Tem tempo. Primeira aula é só isso mesmo. Sexta-feira a gente vai para pesquisa, de boa. Né? Vamos ver se eu consigo. É bom que o teste está dando certo gravar aqui. Né? Eu faço esse teste. Docs. Não, mentira. Eu ainda não sincronizou. Ainda não sincronizou o meu Mega aqui. Ainda não sincronizou no meu Mega a pastinha do... não, tá aqui.
Então, isso aqui tudo é FBX de modelo de jogo, né? Vamos pegar aqui um desses aqui e jogar no meu home. E vamos importar isso no Blender. E uma coisa interessante desses modelos, como eles usam contorno com normal invertida, então vai dar errado na hora de importar FBX, tá? A gente não repara não, porque eu tenho que configurar umas coisas que eu não lembro, eu tenho que lembrar como configura. Como que a geometria entra, como que marca essas coisas, eu tenho que lembrar, tá? Então, importe. Vamos importar se a gente quiser. Não viu nada, né? Nada aconteceu. Não, deixa quieto. Mas é isso, tem esses modelos, eu quero usar eles para... Aí, ó. Olha que divertido. Isso aqui é só o corpinho, tá, do personagem. E ele tá na casa de 15 mil triângulos. Isso aqui é bom por quê? Porque esse modelo é o modelo do corpo e do contorno ao mesmo tempo. Então, são dois modelos na casa de 7 mil. Aí vem a cabeça, o cabelo, na hora que você põe tudo junto, né, essa é a conta que eu tenho que fazer. Então, os modelos estão em torno, acho que de 20 mil, porque quando você junta tudo, fica em torno de 40 mil. O modelo mais a repetição do modelo para gerar o contorno. Porque o modelo está preto aqui, ó, mas ele não é preto, não. Ele está preto aqui porque existe no modelo um material de outline que, se eu for desligando os outlines, vai dar para ver tipo, que tem uma cor por baixo, assim, né? Também é um jogo interessante porque tem muita troca de figurino, então é um negócio que eu estou estudando bastante. Mas acho que deve ficar em torno de 40 mil triângulos. O limite, né? Para cada personagem. Deve ficar em torno disso. Eu estou considerando em torno de 30 mil, que eu acho que 30 mil sobra. Eu não acho que vocês vão fazer outline. Né? Outline dobra tudo, né? Então, a gente vai ver isso depois. Tá? Aí eu estou estudando isso, eu quero ser um pouquinho mais preciso com isso. E a gente tem tempo para a gente definir. E aí, o final é rig, né? E a finalização. Aí aqui, a gente está vendo o rig para posar o personagem, não é para animar necessariamente, tá? Aqui está pose e animação, mas não há tempo para animar nesse semestre. Né? Na hora que a gente vai terminando o semestre, vamos ver, nossa, já é aqui, ó, já é novembro para dezembro, né? E vocês têm que rigar e animar, não dá tempo não. É rigar e posar. A animação vai para animação avançada, o que não quer dizer que você não possa pegar, por exemplo, um ciclo de animação e colar no seu personagem, tá? A gente termina com iluminação e render, e aí a gente vai para o trabalho final, que talvez seja o mais importante a gente explicar como introdução, porque é aqui que é a meta, né, do curso, né? É para onde a gente está apontando com o curso. Então, se o aluno está fazendo TI, você está fazendo TI, supõe-se que o personagem vai estar no jogo, que é para isso que você está fazendo. Então, eu não estou pedindo nem os dois, eu estou pedindo um personagem implementado no TI. Então, num grupo de 10 pessoas, eu estou pedindo 5 personagens implementados, né? Quer dizer, nem é isso, para ser honesto. Isso é uma medida daquele espaço otimizado, aquele espaço perfeito, né? Que é, se todo mundo quiser e todos derem certo e todos forem incluídos, então no final do semestre teria 5 personagens implementados no TI em pose, tá? Não é assim nem assim, é ele numa pose estática, tá? E aí a entrega desse trabalho é fácil, a pessoa manda build, né, com crédito bonitinho, falando, olha, né, tá aqui um personagem e tal, né,
tal personagem, tal modelador. Suave. Né? Fica uma beleza. O personagem texturizado, né? O personagem prontinho, completo. Porque isso já ajuda a gente a perceber que não só que a compreensão do processo foi toda, mas como o boneco ele é compatível com o motor. Então essa é a meta. Nem sempre a pessoa está fazendo TI. Aí tem gente que está irregular e não está fazendo TI. Ou sei lá, está fazendo um puzzle no TI, sabe? Que é fazendo Tetris no TI. Aí não tem personagem. Nesses casos, a gente aceita também o trabalho de render, que é exatamente as imagens que eu estava mostrando minhas, né? Você ilumina o personagem, você texturiza, tira o render das imagens e monta seu portfólio, né? Aí aqui tem a decupagem das duas coisas, né? Então, se você estiver fazendo render, é o que eu espero que seja apresentado no render, né? Se você estiver fazendo TI, o que espera no personagem de TI? E pode acontecer realmente de ter um grupo que fala, não, os personagens dele não entram, não. Você viu os personagens dele? Não vai entrar, não. Ou porque tá muito ruim, ou porque tá muito bom, sabe? Você tá muito ruim, aí tipo assim, o cara, não, tá feio demais. A gente não quer pôr seus personagens no TI, a gente não vai pôr. Aí o aluno fica às vezes na mão, porque às vezes ele fica realmente impotente em colocar o personagem dele. Ele pode fazer o render. E às vezes tá bom demais e o grupo fala assim, não, você tá queimando o fundo da gente. Não está alinhando com o resto. Ou porque diverge esteticamente, apesar de toda tentativa de alinhar, diverge esteticamente. Então todo mundo fez os personagens lá, sei lá, hiperrealista e o cara fez tudo cartoonizado ao anime. E aí na hora de juntar, você, não tá dando certo. O cara fez Lego, o outro cara fez Playmobil, né? Eu não estou fazendo Take 5, porque eu estou regulando. Só que aí, por exemplo, quando eu fizer Take 5, eu posso usar esses personagens dessa vez também? Você pode fazer o que quiser, sua vida. Sua vida, você. Na verdade, eu vou começar a usar aos poucos a biblioteca de asset que o Blender, ele já tem umas versões que ele tem um sistema que é uma Asset Library. Não sei se já viram isso lá no Blender. Aos poucos, esse mês eu já quero começar a usar isso, porque vai ficar mais claro para vocês que você cria o seu asset e você põe ele ali, ele vira parte da sua biblioteca de conteúdo gerado. Então, se você cria um personagem, se é autor dele, você pode usar ele em todos os jogos que você criar, né? É seu personagem, pode fazer aparição em todos eles, né? Por favor, faça isso, entendeu? Reaproveite seu personagem. Então, se você consegue alinhar as entregas da disciplina com o seu trabalho de interesse, de pesquisa ou de carreira, né? Com também portfólio, com essas coisas, você consegue alinhar tudo, é o melhor dos cenários. Então você não desperdiça nada, né? Eu já fiz muita coisa que foi só portfólio e eu vou falar com você, eu não arrependo, mas eu sinto que eu devia ter sido mais esperto na vida. Porque esses personagens que eu fiz, por exemplo, eu gosto muito deles, mas eles estão completamente impossíveis de eu incorporar nos projetos que eu estou tocando eles, que eu estou fazendo eles. Eles não encaixam mesmo, por questão de estilo, por questão de logística, de organização, não encaixam mesmo. O que eu queria fazer a partir de agora é tudo que eu faço é do mesmo universo, assim, o universo cinemático do Dance. Que aí você faz um personagem, você sabe que ele vai entrar em todos os jogos que você fez. Né? Isso ia ser mais cuca, assim, mais tá? Mas aí, o intuito é esse, assim, que vocês façam 2 personagens de alta qualidade, tá? Tendo que só um precisa ser finalizado 100% entregue. Que é esse trabalho final aqui, pelo menos, o cara ele vai dedicar um tempo para finalizar o personagem do portfólio. É corrido, talvez não dê tempo de finalizar os 2 e renderizar os 2. Então eu estou cobrando um só, tanto no jogo quanto no render, mas que fique com uma qualidade bem mais alta, né? Que é o intuito, não, a pessoa fez, ela consegue vender o peixe dela e ir atrás de vaga de trabalho. A gente pode abrir, inclusive, no ArtStation, ver como é que tá as vagas depois, ver como é que tá a demanda, né? Como é que tá a concorrência, né?
o que está interessante fazer de estética também, o que está faltando, que é um jeito interessante de pesquisar o ArtStation, é o que não tem. Não é o que tem lá, mas o que não tem, o que ninguém está fazendo. Isso é sempre muito doido, assim, porque o melhor jeito de você dar certo na vida é ou você faz melhor que a sua concorrência, ou você faz uma coisa que ninguém está fazendo, né? Então, são os garantidos. Melhor que a sua concorrência não significa melhor que todo mundo, significa melhor que as pessoas imediatas à sua concorrência, né? Então, você tem um grupo ali. Então, é algo a se pensar. Então, na hora de pesquisar, a gente pode fazer isso. Na nossa aula de sexta, vocês lembram o horário da aula de sexta? A gente já vai para pesquisa, né? Então, a gente já pode incluir na pesquisa as imagens de objetivo, né? O que você quer fazer. E aí, Não, vai ser no 1402, eu acho. 1402. Tava marcado para mim no SGA o 1402, mas a gente pode conferir no dia. Eu imagino que hoje foi aqui por conflito de horário mesmo. Hoje, assim, né? As aulas de terça foram alocadas aqui por causa de conflito de horário, tá? Mas, enfim. Esse é o nosso plano. Sempre lembrando que as datas, é bom falar, é um trabalho por mês. Então, é um para o dia 3 de setembro, um para o dia 8 de outubro, um para o dia 5 de novembro e um para o dia 3 de dezembro. Então, é um trabalho por mês, tá? Não dá muito espaço para a gente mexer nessas datas, então fica atento desde já. Quando tem flexibilidade, a gente consegue às vezes empurrar uma data ou outra. Infelizmente, está com pouca data, segundo semestre é mais apertado, tá? Então, fiquem atentos com as datas. Se tiver dúvida nos critérios, traz as dúvidas dos critérios durante as aulas. E, se possível, a gente vai preparar essas entregas na própria aula. A gente vai preparar as entregas para a gente não ter nenhum problema aí, tá? E, mais uma vez, todos as aulas têm conteúdo em vídeo que vocês podem assistir se vocês quiserem. Vai ter vídeos novos a partir de hoje, a gente começa a fazer vídeos novos, né, e encaixar aí para vocês. Se tiver dado certo a minha gravação aqui, vocês vão descobrir, né, em breve, se deu certo a gravação, tá? Mas esse é o nosso plano pro semestre. E aí eu já tiquei essa daqui, ó, introdução. Essa já foi. Nosso próximo é a preparação para modelagem, certo? Alguma pergunta? Suave? Tá. Quem estiver vendo isso online, por acaso, por acidente, obrigado. Tomara que tenha sido útil. Para quem está aqui e veio, valeu demais. Para quem não veio, eu só posso rezar que eles estejam vendo e que chegaram nessa parte do vídeo. E valeu ter visto depois, mesmo que você tenha faltado na aula. Vamos interromper essa gravação aqui.